Graça e paz maravilhosa! Que bom ter você aqui mais uma vez. E nós estamos falando nessa semana sobre batalha espiritual. Como é difícil nós identificarmos o que é espiritual e o que é natural. Como nós podemos identificar isso? Estando em ligação com o Espírito Santo de Deus. Discernir os espíritos é um dom espiritual que nós precisamos buscar no Senhor. E nós vamos falar sobre os 4 principais sinais visíveis que nós podemos identificar que é uma batalha espiritual. O primeiro que nós vamos falar é irritabilidade excessiva. Querida, quem aí já teve TPM? Todo mundo. Uma sensação de irritação constante. Isso são os nossos hormônios, nós sabemos que é uma coisa natural. Mas existe uma sensação de irritabilidade que é espiritual. Quando tudo nos deixa irritadas, quando tudo nos deixa nervosas, quando há brigas constantes dentro da nossa casa, isso é um espírito de confusão. E nós precisamos estar sensíveis a isso. Independente se é algo hormonal, natural ou se é algo espiritual, nós podemos nos levantar e expulsar. Nos levantar contra aquilo e não aceitar isso na nossa vida, na nossa casa. Nós não podemos. A Bíblia fala assim, Efésios 4, 26 e 27, sobre irar e não pecar. Leia, eu não vou ler tudo para não ficar um vídeo muito longo, mas nós devemos não pecar mesmo quando nós nos iramos. Existem situações naturais que nos deixam irritadas e iradas? É claro, existem, nós somos seres humanos, mas existem situações espirituais em que o inimigo se aproveita da nossa sensibilidade humana para nos fazer ficar irritadas, sensíveis. E aí, querida, qualquer palavra nos deixa tristes, irritadas e nós levantamos uma briga. Eu lembro uma vez que eu estava brigando com o meu esposo em casa. Nós estávamos numa briga muito feroz, porque eu sou uma pessoa mais nervosa, é o meu natural, que eu não aceito, amém? E o meu marido, ele é mais calmo. Mas nós estávamos numa discussão e a discussão começou, eu nem lembro de onde. Mas eu lembro que nós estávamos tão nervosos e eu saí correndo, entrei no quarto, fechei a porta e eu comecei a pensar, não, mas ele não pode falar comigo desse jeito. Onde já se viu ele falar comigo dessa forma? Imagina! E enquanto eu ia com a mão na maçaneta para voltar para a briga, eu ouvi audível uma voz grave, grossa, nos meus ouvidos, falando tudo aquilo que eu estava pensando. E naquela hora eu soltei a maçaneta da porta. E eu entendi. Comecei a repreender. Repreendi aquele demônio e saí, abracei meu marido e pedi desculpas. Não é fácil para nós, como mulheres ou homens, independente, como seres humanos, pedir desculpas, parar uma briga, parar algo que você está vendo que está saindo do controle e pedir desculpas. Não é fácil. Mas a Bíblia fala que é isso que nós devemos fazer, e se a Bíblia fala, independente do que nós achamos ou deixamos de achar, nós devemos agir em obediência. Então, se você identifica que você anda muito irritada, muito nervosa com seus filhos, às vezes as crianças, coitadas, acabam levando tanto de nós, porque elas têm o agir delas, são crianças. E elas não vão entender que nós estamos irritadas. E às vezes nós brigamos sem motivo e acabamos entristecendo e até traumatizando nossos filhos. E é isso que o inimigo quer, ele quer entrar na nossa casa e destruir a nossa família. A irritabilidade excessiva precisa ser repreendida. Nós precisamos parar, analisar a situação, pedir perdão a Deus em primeiro lugar, repreender aquele estado de nervosismo. Independente se ele é natural ou espiritual, você pode repreender. E nós precisamos entender que irritação demais é uma batalha espiritual. Na maioria das vezes, quando nós não conseguimos parar de falar, estamos muito irritadas, isso é uma batalha espiritual que nós temos toda a possibilidade de vencer. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é a angústia, a tristeza e até aquele desejo de não existir mais, se é que você entendeu. Aquela vontade que você tem de ficar na sua cama, não levantar mais. Jonas e outros profetas também tiveram esse desejo e até pediram a Deus para que os tirasse dessa terra. Jonas, no caso, por desobediência. Esse desejo, essa tristeza, essa vontade de não existir mais.
Queridos, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Feitos para viver uma vida e uma vida em abundância. A vida é dom de Deus e Ele quer que nós vivamos para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Ele quer que a nossa vida seja para edificar outras vidas. Jamais um desejo de acabar com isso pode vir de Deus. Entenda que o inimigo quer que a nossa angústia, a nossa tristeza nos paralise. E para nos paralisar, ele vem entristecer o nosso coração. Porque aí quando nós estamos tristes, a primeira coisa que você pensa é o quê? Eu quero largar tudo. Eu quero parar de fazer tudo. Não quero mais fazer nada. Eu não preciso fazer isso. E Deus nos chamou para isso. Ele nos chamou para nos levantarmos e fazer a sua obra e continuar aquilo que Jesus começou. E ainda disse que obras maiores nós faríamos. Por que parar? Não deixe que essa tristeza, essa angústia tome conta do seu coração. Sim, nós temos profissionais na área em que nós podemos procurar. Não é pecado. Mas nós precisamos procurar intensamente e sempre o nosso Senhor, o maior psicólogo que já existiu, Jesus Cristo. Não tem quem te conheça melhor e que pode curar as suas dores. Entende? Ele sabe tudo o que você está passando, Ele entende as nossas tristezas, Ele veio à Terra, Ele esteve aqui, Ele sofreu tudo por nós. Ele foi apedrejado, Ele foi caluniado, Ele foi enganado, mentiram, cuspiram na cara dele. Ele foi morto por amor a nós e Ele não desistiu. Ele teve a sua alma angustiada também, mas Ele se voltou a quem? Ao Pai. Então, se volte ao Pai, não aceite essa angústia, levante-se e repreenda em nome de Jesus. Declare: eu não aceito nenhum espírito de tristeza, de angústia, eu não aceito esse sentimento ruim no meu coração. Eu me levanto na força do Senhor, porque não é na nossa força que nós vencemos, é na força dEle. E se é na força dEle, nós temos a certeza da vitória, em nome de Jesus. Terceiro ponto, que muitas vezes acabam trazendo à nossa mente confusão. Confusão de mente, espírito de confusão. Quantas vezes você estava fazendo algo, falando de Jesus para alguém e a sua mente ficou distorcida? Entende? Para quem ministra a palavra, isso muitas vezes pode acontecer. Você está ali no seu raciocínio, ali aquilo que você falou com o Espírito Santo falando com você, e de repente passa um pensamento, passa algo que deturba a sua mente. Você se perde. Ou até mesmo na sua casa, você começa a esquecer de coisas que eram tão naturais no seu cotidiano, coisas simples, coisas fáceis, coisas práticas, que você já está acostumado a fazer. O inimigo, ele vem trazendo confusão de mente. Ele pode sim lançar dados na nossa mente. Ele pode infiltrar pensamentos em nós. Ele não pode ler a nossa mente. O único que pode ler o que nós pensamos é o Senhor. Mas ele pode mandar pensamentos, e ele só sabe se aquele pensamento que ele mandou frutificou através das nossas atitudes, das nossas ações. Ao identificar um pensamento que você não tem a naturalidade, você geralmente não pensaria, ou até mesmo algo que você já foi liberto, como até pornografia, mentira, intriga, vícios, e aquilo vem à sua mente de uma forma tão forte, te trazendo um desejo de voltar para a situação pecaminosa. Isso são dardos inflamados do maligno. E nós precisamos repreender e expulsar, porque senão o nosso velho homem volta à tona. Então, se você identificar na sua mente pensamentos, sonhos, coisas que não são tuas, que você não aceita mais, levante-se e repreenda. E sim, é necessário repreender em voz alta, mandar embora, expulsar, na força do Senhor, em nome de Jesus. Não aceite pensamentos que te tirem do centro da vontade de Deus. O quarto ponto que muitas vezes o inimigo traz contra a nossa vida são na área da nossa saúde. São doenças inexplicáveis, doenças contínuas, uma dor de cabeça que você tem sempre, um cansaço, uma exaustão, principalmente se você vai ler a Bíblia, se você está na hora de ir para o culto,
Teve um período da minha vida em que toda vez que eu me arrumava para ir para a igreja, me batia um sono, um cansaço tão grande. Existem coisas que são humanas, sim, mas quando são coisas corriqueiras que você identifica que sempre acontece, e às vezes até no mesmo horário, você precisa entender que isso é uma batalha espiritual que você está passando. Se levante contra isso, não aceite, repreenda. Ah, mas eu estou com uma doença, o médico já identificou a doença. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Os médicos estão aí, glória a Deus por isso. Vá ao médico, se cuide, faça o tratamento necessário, mas não aceite essa doença sobre a tua vida. Repreenda essa doença. Ah, eu vou repreender e vou parar de tomar o remédio? Não. Você vai repreender, você vai receber a cura em nome de Jesus e o médico vai testificar a tua cura. Espere para que você dê o testemunho completo da tua cura. Mas se levante, não aceite. Não aceite a doença, a enfermidade na tua vida. O Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós já somos curados, já é liberado no reino espiritual. Então nós precisamos nos apropriar disso e repreender doenças que nos tiram a paz, que nos tiram a vontade de fazer as coisas, nos paralisam. Tudo o que quer te paralisar é uma batalha espiritual que você pode e vai vencer no nome de Jesus. Estes são os 4 pontos que nós podemos identificar visivelmente no reino natural. E nós podemos nos levantar contra isso. Nós fomos levantados para ser vitoriosos em Cristo Jesus. E na força do seu poder, você pode, você vai vencer. Se levante contra todas as hostes malignas. Se levante contra tudo que pode te impedir, te paralisar. Você foi feita para avançar. Então se levante contra, repreenda em nome de Jesus. Você é vitoriosa através do Espírito Santo de Deus. Seja cheia do Espírito Santo. Se levante em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo.